Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Kendi e nesse vídeo eu vou resolver 4 exercícios de física sobre gases, lei geral dos gases e equação de Clapeyron. Acompanha um pouquinho comigo se você quer aprender um pouco mais, beleza? Primeira questão que temos é do vestibular indígena da Unicamp 2022. Não é o mesmo da ampla concorrência, tá certo? É a primeira vez que teve essa versão. Ele tem um enunciado bem completo. Aparenta ser mais fácil do que o normal, porque ele deu a fórmula, mas não é tão fácil assim, tá bom? Ele exige um conhecimento matemático que não está incluso aqui. Então vou mostrar para você como resolver isso aqui, ó. As variáveis de estado P, pressão, V, volume, T, temperatura, de um gás ideal se relacionam pela equação PV igual a nRT, em que N é a quantidade de matéria do gás e R a constante universal dos gases ideais. Um gás ideal, inicialmente colocado num recipiente esférico de raio R, com temperatura T e pressão P, é transferido para outro recipiente esférico de raio R', nananã, pressão P', nananã. No recipiente novo, qual a nova temperatura do gás? Então, ó, vamos lá. Primeira coisa que você tinha que saber é que numa esfera, a gente tem um certo raio R e tem um volume. Esse volume da esfera aqui, volume V, ele é feito por 4/3 de π vezes R ao cubo, tá bom? Tem que tomar cuidado. Quem não sabia dessa não tem como responder, tá bom? Só no chute. Então, vamos lá. Esse é o primeiro pré-requisito. O segundo pré-requisito é saber que se transferiu de tudo de um recipiente para o outro, o N é constante. O N mantém, tá bom? Então, é transferido. O tanto de matéria de uma situação é igual ao tanto de matéria da outra situação. O N é igual, né? O N é constante. O N é constante e o volume é assim que calcula. Vamos lá, primeira situação, né? Vamos separar os dados. Tem a situação 1, que é o antes. Tá bom? E tem a situação 2, que é o depois. A gente vai fazer lei geral de transformação dos gases, Pivot-Povetó. Tá bom? Ele nem deu o valor do R. Você tem que tomar muito cuidado, tem 2 R's aqui. Tem o R constante universal dos gases. E tem o R raio da esfera. R é o raio. Tem 2. Não vai confundir as bolas aí não. Hein? Tá bom? Ele foi infeliz nesse exercício. Ele podia ter colocado raio com R minúsculo. Né? Mas tudo bem. Faz parte. Interpretar o texto. Vamos lá. Ó. A gente vai fazer o gás. Pressão antes. Aqui é P1. Aqui, ó. Tem um valor P, que ele avisou. Pressão depois. Pressão 2 vai ser esse P' aqui, que é P sobre 2. Beleza. P sobre 2. A pressão. Já decidi. Deixa eu ver. Temperatura. Não, temperatura é a última coisa. Vamos lá. Volume. Cara, o volume do início, ele é 3/2. 4/3. 4/3 de πr ao cubo. E o volume 2 aqui. Cara, o volume 2,
ele é 4/3 também, de πr, só que R', é um outro R, tá bom? Que é o dobro do anterior, ao cubo. Tem que tomar cuidado, porque esse R' está ao cubo, olha só como fica, ó. Esse R' troca aqui por 2R, para a gente conseguir comparar com as outras letras, né? Isso aqui vai ficar 2 ao cubo é 8, e R ao cubo é R ao cubo. Então vai ficar, olha só, 4/3 de π R ao cubo vezes 8, que 2 ao cubo é 8. Ah, mas esse grupão aqui, ó, não sei se você percebe. Esse grupão todo aqui, ele é o V1. Ah, então calma aí. Esse tudo aqui é o V1, ó. Então o volume novo é 8 vezes o V1? Sim. O volume novo é 8 vezes o V1. Que é igualzinho esse aqui. Bom, só melhorar a letra. Então, o volume, ó, a pressão caiu para metade, mas o volume ficou vezes 8, tá bom? Tem que tomar cuidado. E temperatura, antes a temperatura 1 é T, ele falou que é T, e perguntou a temperatura final. Aqui, ó. Qual a nova temperatura do gás? Temperatura 2. Bom, você poderia chamar de A e B, poderia chamar de qualquer jeito, tá bom? Sem letra nenhuma, sem número nenhum e com Ozinho, para lembrar de Pivot-Povotó. Não tem problema, todos funcionam, tá bom? Agora que você organizou os dados, pode fazer seu Pivot-Povotó. P1, V1, T1 é igual P2, V2, T2, ó. Pivot-Povotó com antes e depois, certo? A gente usar com sabedoria nosso espaço. A pressão inicial é P, até fazer com uma certa cor. P, de um lado é P, do outro lado é P por 2. Vezes volume. Cara, o volume antes é V1, tá bom? Isso. V1. E o volume depois? Cara, o volume depois, ele é 8V1. 8V1. Temperatura. No início era T. Ele que falou. E a temperatura depois, não sei. Temperatura 2, põe aqui. Dá para cortar algumas letras? Sim. Tem P dos dois lados. Olha só. Choin. Choin. Tem V1 dos dois lados, aproveita, ó. Choin. Choin. Multiplica em cruz. Multiplica em cruz. Pá. Vai ficar T2 vezes esse cara aqui não, continua T2 e o T vai para o outro lado. Vai ficar 8 vezes T sobre 2, ou famoso 4T. Tá bom? Quer dizer que a temperatura nova é 4 vezes a temperatura antiga, 4 vezes maior ou quádruplo. Tá bom? Vamos ver que letra é essa? 4 vezes maior que a temperatura inicial. C de cachorro, tá certo? Espero que tenha entendido. A gente vai para o próximo exercício. Valeu. Vamos lá. FMJ 2022, exercício recente, Faculdade de Medicina de Jundiaí. Tá bom? Esse aqui é numérico, já é diferentinho, né? Vamos exercitar aqui. Um balão meteorológico preenchido com gás hélio foi lançado com volume 3 metros
cúbicos, temperatura 300 Kelvin, pressão interna de tananã. Ué, quanto que é essa pressão interna? Deixa eu procurar o enunciado original. Pronto, achei os números. Tava faltando número aqui. Ô louco, vamos lá. Temperatura 300 Kelvin e pressão interna de 1 vezes 10 a quinta Pascal. Copiei errado, mas pronto, agora tá certo. Ao atingir certa altitude, o balão explodiu. Quando a pressão e a temperatura do gás no seu interior eram respectivamente 2 vezes 10 a terceira Pascal e 220 Kelvin. Considerando que o gás hélio se comporte como um gás ideal, o volume do balão no momento da explosão era... Tá, olha só, não deu R para você, não vai usar PVNRT, não tem como. Tá bom? Isso aqui é uma transformação. O gás embaixo tinha um volume, lá em cima tinha outro volume. Embaixo tinha uma pressão, lá em cima outra pressão. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai separar os dados aqui entre... no alto e baixo. No alto e no baixo. Ou, tudo bem. Alto e baixo. Vamos descobrir quais dados que a gente tem aqui. A pressão. Lá embaixo, ele falou que era 1 vezes 10 a 5 Pascal. E a pressão lá no alto é 2. Parece que é maior, mas a potência é diferente, tá bom? É menor, na verdade. 10 a terceira Pascal. Temperatura. Pressão no alto aqui é P2, P1. No baixo é 1. Lá no alto é 2. Vamos lá. Temperatura. Putz, lá embaixo a temperatura é 300 Kelvin. Se for subindo, esfria um pouco. Se for subindo, a temperatura é menor. 80 graus a menos. 220 Kelvin. E o volume lá embaixo, ele deu 3 metros cúbicos. O volume do segundo cara, mistério. Lá em cima, né? O volume do balão no momento da explosão, no alto. Olha, isso aqui é claramente um exercício de lei geral dos gases. Do Pivet-Povetot. Tá bom? A gente vai acertar. Não importa quem você põe primeiro, se é do início ou se é do fim. O que importa é não se confundir nos números. Então, Pivet-Povetot. Vamos lá. Não precisa converter nada, pessoal, porque é o seguinte, a única regra é temperatura em Kelvin. A temperatura está em Kelvin, então beleza. Tá tudo certo. Os outros tanto faz. A única regra é temperatura Kelvin. Os outros, a regra é tem que estar a mesma unidade dos dois lados, tá bom? Pascal de um lado, Pascal do outro, ok. Metro cúbico de um lado é sinal que do outro lado é metro cúbico também, tá bom? Então vamos trocar pelos dados aqui, 1 vezes 10 a quinta é pressão 1. Volume 1, 3 metros cúbicos. Temperatura 1, 300. No lado outro, lado do alto. Pressão 2, 10 a 3. Volume, não sei. Temperatura 220 Kelvin. Olha só, dá para fazer alguns belos cortes, tá bom? Tipo o 3 e o 300. Fica 1 e 100. Ou dá para fazer um belo corte entre o 2 e o 220. Fica 1 e 110. Então você pode, olha só, aqui em cima
tem 5 zeros e tem 2 zeros embaixo. Dá para cortar, hein? Se prestar atenção, dá para cortar esse número de zeros aqui, mas vamos dizer que você não percebeu. 10 a quinta por 100. 10 a terceira V2 por 110. Perceba que só tem um monte de zeros e um 110, né? Essa é a hora que você reparar, dá para cortar 3 zeros aqui, com 3 daqui, sobra 2. 2 zeros de cima com 0 de baixo, corta. Nossa. Vamos ficar 10 a 2 por 100. E 10. 10 ao quadrado é 100. E 100 por 100 é 1, né? Ah, é mesmo. Exato. Multiplica em cruz V2. É 110 litros. Oh, desculpa, metro cúbico. Muito maior que litros. Tá certo. A letra D de dado. D de difícil. Medicina. Beleza? Esse aqui foi o segundo exercício. Vamos pro próximo, que tá cada vez mais difícil. Vamos ver. Eu falei cada vez mais difícil, mas não é bem assim, não. Vamos lá. Para quem sabe a teoria, esse é mais fácil. Bom, olha só. Determinada massa constante de gás ideal sofre transformação cíclica, representada no diagrama pressão por volume, sendo T a temperatura absoluta desse gás em cada um dos estados indicados no diagrama, afirma-se que... Beleza, tem o estado A, B, C e D. Ele está afirmando que alguma temperatura é igual a outra. Bom, alguma temperatura é igual a outra. Então, para T de um cara ser igual a T do outro cara, a gente fala que isso aqui é uma isotérmica. Uma transformação isotérmica. Transformação isotérmica. Professor, ele falou que é cíclica. Calma. Os 4 juntos é cíclico, porque vai e volta para o mesmo lugar. Mas se eu ficar só comparando 2 pontos, só 2 pontos, 2 qualquer, e eles tiverem a mesma temperatura, é sinal que é isotérmica, tá bom? Então, ele está falando alguma temperatura igual a outra. Para a temperatura ser igual a outra, as duas são iguais. Se eu pedir tipo Votó, tem que ser da seguinte forma: a parte de baixo corta com essa, fica PV igual a povô, aqui, ó. PV igual a PV, tá bom? Veremos, então, ó, o produto, o PV de cada um. Não sei o valor numérico exato, mas porque tá só letras aqui. Mas vamos ver, o PV de um tem que ser igual ao PV do outro. Então, procure pelo produto PV igual. Vamos fazer o teste aqui, ó, no A. Ó, PA vezes VA. Pressão do A. Vamos ver. Cara, a pressão do A é P0. E o volume do A é V0. Pronto, esse aqui é o PAVA. Não tem muito mais o que fazer. Vamos ver o cara B. Cara B é pressão B vezes volume B. Vamos olhar para o gráfico, que não tem letra, nada. O B está aqui, ó. A pressão é 4P0. E o volume é igualzinho esse aqui, ó, V0. Beleza, ó, 4V0. Vamos ver o cara C. O cara C tem os próprios valores dele ali. Pressão do C, volume do C. Os valores 4P0 de pressão e de volume ele é 4V0, que vai dar 16P0V0. 16 polvô.
Beleza? E o último cara que falta é o D. O último cara que falta aqui é D. Vamos ver aqui. Pressão do D vezes volume do D. Olhando pelos dados, ele é P0. E o volume dele é 4 V0. A hora que você multiplicar, vai ficar 4 P0 V0. 4 povo. Opa! Olha só. Esses dois deram o mesmo resultado no P vezes V. Sinal que eles têm a mesma temperatura. Porque o PV de um cara tem que ser igual ao PV do outro na isotérmica. Tá bom? Então o B e D tem a mesma temperatura. Procure essa alternativa. B e D. Ó. B e D. C de cachorro. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Se você não tem os valores numéricos e quer saber quem tem a temperatura igual a outro, começa a fazer os pontos P vezes V para cada um. Para cada ponto. A hora que o P vezes V de um lugar der igual ao do outro, é que eles têm a mesma temperatura. Beleza? Tem outro jeito? Tem. Se tivesse desenhado uma hipérbole equilátera, tá bom? Se tivesse desenhado uma retinha assim, ó. Aí, beleza. O B e D passam no mesmo ponto, na mesma hipérbole equilátera. E se passou por hipérbole equilátera, todos os pontos dela têm a mesma temperatura. Tá bom? Mas não tinha esse desenho. Então você tinha que fazer na raça, tá bom? Esse foi o terceiro exercício. Espero que você tenha entendido. E vamos para o quarto. O quarto é bem completo. Universidade Estadual de Ponta Grossa, processo seletivo seriado. Essa universidade aqui tem vestibularzinho desde o ensino médio, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Você já vai fazendo prova, já vai somando suas notas, tá bom? E a somatória das três tira uma média, não sei. Mas em vez de fazer um vestibular só, no final do terceiro, você já vai fazendo parcelado. Seriado, né? É o nome. Então ele te avalia 3 vezes ao longo de 3 anos. E a sua nota serve para entrar na universidade estadual. É grátis. Tá bom? Estuda grátis. Beleza, aqui tem umas questões. Esse aqui é de soma, tá bom? Esse vestibular é de somas. Tem que dizer quais frases estão certas, quais estão erradas. E dá o resultado final é uma soma, tá bom? Mas vamos analisar um por vez aqui. Vamos lá. Frase 1. Vamos ver. Sobre a expressão para a lei geral dos gases perfeitos e a equação de Clapeyron, assinale o que for correto. Ótimo, é exatamente a nossa matéria. Uma determinada massa de gás ideal teve a sua pressão triplicada e seu volume dobrado. Logo, podemos dizer que sua temperatura caiu para a sexta parte da inicial. Vamos ver. Tem um antes. Tem um antes e um depois, né? Pressão 1 vai ser alguma coisa, deixa eu ver. Pressão foi triplicada. Pressão 1 vou chamar de P. E a pressão 2, que é depois, é triplicada. Triplicada é 3P. Pronto. E o volume foi dobrado. Tá bom, então o volume 1 vou chamar de V. E o volume 2 vou chamar de 2V, que é o dobro. Tá bom? Logo podemos dizer que sua temperatura caiu para a sexta parte? Não sei. Vamos ver. Temperatura 1. Temperatura 2. Faremos nossas contas. Cavalheiros, piviti povotó. Que nada nos falte. Vamos lá. Piviti, povotó, com antes e depois. Vamos descobrir a relação aqui. Pressão do início. A do início é P. E a do depois, 3P.
Não faz de cabeça, tá bom? Faz uma vez em letra para o professor saber do que você está falando. Segunda etapa, volume. O volume antes era V. E o volume depois é 2V. Beleza. E a temperatura 1, temperatura 2. Dá para cortar alguma coisa? Dá. Ou se dá. Aproveita que ó, o P tem igual dos dois lados. Choin. Choin. Aproveita que o V tem igual dos dois lados. Ó. Choin. Choin. Multiplica em cruz. Vamos lá. Dá um cruz. A gente vai fazer aqui, ó. T2 vai ficar sozinho. Do outro lado vai ficar T1 vezes 3 vezes 2. É sinal que o T2 é 6 vezes o T1. Ele falou sexta parte, não é sexta parte. Ele é o sextuplo, ou sextuplicado, tá bom? É 6 vezes. Não é a sexta parte não, viu? A temperatura ficou 6 vezes maior. Beleza? Bom, esse aqui é o primeiro pé, falhou. Vamos pro próximo. 2. Numa transformação isocórica. Isocórica é outro nome para isométrica ou isovolumétrica, que o volume é constante. A pressão e a temperatura de uma determinada massa gasosa tornam-se diretamente proporcionais. Veremos. Tem gente que consegue de cabeça, né? Vamos lá. Na isocórica, quer dizer que o V é constante. Se o V é constante, a hora que você faz um pivot pivotó, o V é igual, né? Vamos ver. Ó. Nem precisa pivot pivotó. O V é constante. Ó, essa divisão aqui já é constante. Ó. Tudo isso aqui já é igual a uma constante. Tudo isso já é uma constante. Se o V ficar igual, esse aqui corta, que não interessa para nós, só sobra o P e o V. O P e o V, quando variam, tem que ser igual a uma constante. Então tem que tomar cuidado. A hora que um aumenta, o outro tem que aumentar junto. Percebem? Ó? A hora que um aumenta, o outro tem que aumentar junto para dar o mesmo resultado. Como assim, professor? Olha, é como se fosse 2 e 3, que é a mesma coisa que 4 e 6, que é igual a mesma coisa que 6 e 9. E, gente, isso aqui é igual a uma constante, cara. Ó, tá sempre o mesmo valor numérico. Então, quando um subir, o outro tem que subir junto. Tá bom? Cuidado aí. O V ele já falou que era constante também, né? Eles são diretamente proporcionais. Essa frase aqui, diretamente proporcionais, check. É diretamente mesmo. Beleza? Vamos ver, próximo. Nos gráficos pressão por volume, em que P é pressão e V é volume. Ai, meu Deus. E que representam transformações gasosas. A área abaixo da curva nos fornece numericamente o valor do trabalho realizado no processo. Cara, essa para quem estuda termodinâmica sai na hora. Na hora. Mas para quem não estudou, dá para adivinhar se souber a matéria do primeiro ano direitinho. Tá bom? A matéria de trabalho e energia. Não sei se vocês ainda lembram, mas... Vamos lá, ó. O que ele fala? Um gráfico pressão por volume. Mano, é assim, ó. Um gráfico pressão por volume. A pressão, ela é medida em Pascal. Só que Pascal é a mesma coisa que
Newton por metro quadrado da fórmula de pressão básica, força sobre área. Tá bom? Força Newton, área é metro quadrado. E volume tem que estar metro cúbico para nós, para ter esse significado aqui. Então, vamos fingir que temos alguns números. Vou falar aqui, por exemplo, 2, 3, 5, por exemplo. Por exemplo, se você calcular a área do gráfico, cara, a área seria base vezes altura. A base é alguma coisa aqui, ó, entre 3 e 5. A base é 2. Escolha os números do lado. Seria 2 metro cúbico. Tá bom? E a altura seria aqui de 0 até 2 é 2 também. 2, só que com a unidade lá de cima. Newton por metro quadrado. Ó. Aqui Newton por metro quadrado dá para cortar o metro quadrado com o cubo aqui, ó. Corta dois zeros, 2 m's com 2 m's daqui, sobra um m. Isso aqui vai dar, por exemplo, ó, 4 Newton vezes metro. Essa é a área. Só que Newton vezes metro é exatamente a unidade de trabalho. Tá bom? Eu vou até mostrar para vocês aqui. Vou fazer um espacinho. Trabalho de uma força. Força vezes delta S vezes cosseno do ângulo entre eles. A força é medida em newtons. Né? Força é medida em newtons. O deslocamento é medido em metros. Esse aqui, o cosseno não tem unidade. Newton vezes metro é exatamente a unidade de trabalho. Trabalho é medido em joule no sistema internacional. Então, Newton vezes metro dá joule. Isso aqui pode ser 4 joule. Isso aqui é a unidade de trabalho. Então, a área do gráfico, pressão por volume, é sim o trabalho que o gás fez. Tá bom? Então, esse aqui, trabalho realizado pelo gás. Isso aí, ó. Check. Esse 4 tá certo. Tá bom? E o 8. Cara, o 8 exige uma matemática brutinha. Vamos lá. Um reservatório indilatável quer dizer que não mexe o volume, ele não dilata. Contém 20 kg de gás ideal a pressão 5 atm. Beleza. Sangra-se. Sangra-se é deixar vazar. Deixa vazar, sangra. O reservatório, de tal modo que a pressão cai para 4,5 atm. Você deixou vazar gás. Supondo que a temperatura não varie, podemos dizer que a massa de gás retirada do reservatório foi de 2 kg. Nossa senhora, isso aqui exige uma matemática bruta. Vamos lá, ó. 8. Acompanha comigo, vê se você pega o raciocínio. 8. Meu, tem um antes, tem um depois. De novo, sempre tem um antes. E sempre tem um depois. Aqui, ó, chama aí. O antes de 1, depois de 2. Toma cuidado, ó, com esse antes e depois. Você vai fazer PVNRT. Professor, por que você está fazendo isso se ele não deu N? Ele não deu N, mas ele deu massa. Deu massa. E então o massa está dentro do N aqui, pessoal. Esse é um perigo que você tem que estar ligado. Ó, PV é igual a eminho por emão.
massa total por massa molar. Né? Tem 3 coisas constantes, 3 coisas não constantes nesse exercício. Ele fala que a temperatura é constante, o R é uma constante dos gases, nunca muda, e massa molar é definido na tabela periódica, é um número que não muda também. Então esses 3 aqui, ó, são constantes. Os outros não. Então a gente vai fazer uma nova expressão. Passo o eminho para o outro lado. Ó. P vezes V sobre eminho vai ser igual a uma constante. E, professor, para que você fez isso? Olha, sempre que tem esse formatinho, você copia 2 vezes ele. É igualzinho Pivot Povotó, só que em vez de T é M. Então, PVM é igual a PVM. Bom, é isso que você tem que sacar. Nossa, professor, nunca ia pensar nisso. Eu sei, é raro. Difícil pensar. Vamos ver aqui, ó. A pressão do início era 5 atm. E a pressão depois? A pressão depois ele falou que é 4,5 atm. A unidade está batendo, beleza? Volume. O volume, deixa eu ver. O reservatório é indilatável. Então o volume não mexe. Beleza, o volume não mexe. O volume é o mesmo. Puxa vida, o V também é constante? É. O V também é constante. Eu bobeei aqui, hein? O V também é constante. Bora. Que é o volume é o do recipiente. Ó, mas é que a conta não acaba com o PVM, viu? Só para avisar. A massa antes era 20 quilos. A massa depois, não sei. Não sei. Tá bom? Não sei a segunda massa. Vamos fazer a formulinha do Pivot Povotó adaptado. É que ele falou que a temperatura era constante, tá bom? Ele avisou lá. Ó, temperatura é igual. O P e o M são os únicos que a gente vai mexer. Então vamos lá. Ó. P1 por M1 tem que ser igual a P2 por M2. O primeiro cara aqui é 5. O segundo, a massa do primeiro é 20 quilos. O outro é 4,5. A massa do segundo, não sei. Multiplica em cruz. Dá para cortar aqui o 5 com o 20, tá bom? O 5 dá 1 e o 20 dá 4. Agora multiplica em cruz. Vai lá, com gosto. 1 vezes M2 é M2. E 4 vezes 4,5. 4 vezes 4,5 vai dar 9, 18. Então, a massa do segundo aqui é 18 quilos. Professor, então já não foi, né? Calma. Tem 18. Tem 18 depois, ó. Tem no reservatório. A pergunta não foi quanto tem no reservatório. Foi quanto vazou. Vamos ver. Ele falou: a massa de gás retirada do reservatório foi de 2 quilos. Exatamente. Pessoal, é esse aqui. Se sobrou 18 quilos, ó, tinha 20. Retirou 18. Ó, retirou 2. Retirou 2. É porque daí sobrou 18. Então, a gente já sabe
quanto tinha e quanto sobrou. A gente adivinhou do meio aqui, gente. Esse do meio aqui é o... retirou 2 quilos mesmo. Tá certinho esse último. É muito difícil esse exercício. Por isso que eu deixei ele por último, tá bom? Cuidado. Não importa os dados que ele der. Lê com atenção. Se tiver coisa constante, iguala dos dois lados, já era, tá bom? Foi um pivot pivotó mais evoluído esse aqui. Então esse aqui, ó. Check. Tá certo? A somatória é 2, 4 e 8. Então é 2 mais 4 mais 8. Só falta você errar com demais, né? 10, 14. 14. 14 é a soma, tá bom? Espero que tenha aprendido. Bons estudos, boas provas para vocês, beleza? Falou! Tchau, tchau, se cuidem.